Demais, demais. Só lembrando pra você que tá no rádio, a gente tá agora ao vivo no facebook.com/MixRioFM e também /Sul América Paradiso, nas duas rádios ao mesmo tempo. Então, se você quiser ver o look do dia de Felipe Bronze, mandar a sua pergunta por lá, ver o batom vermelho de Natália Serra, vale a pena também. Além do nosso outro convidado elegantíssimo, estreando no rádio, Natália Serra, por favor, apresente. Ele chegou à Globosat em 2001 e hoje responde como diretor de publicidade regional, atuando nas principais capitais do país, Eduardo Salvador. Eduardo Salvador, senhoras e senhores. Vamos aqui, a altura aqui. Você vê que Eduardo Salvador, do Rio de Janeiro, atuando nacionalmente, cara. É muita capital pra um homem só. Prazer enorme, Eduardo. Prazer meu. Bem-vindo. Vamos falar muito desse universo. O Rock in Rio no Multishow, nos canais Globosat também. Se tinha aquilo ali acontecendo de verdade, graças a várias marcas, o Eduardo tá envolvido nisso. A gente vai entender como é que funciona essa história. Mas antes eu queria saber do Felipe Bronze, que quem acompanha a gastronomia, especialmente no Rio de Janeiro, há muito tempo o conhece, mas ele ficou cada vez mais conhecido depois de um quadro no Fantástico, que ele misturava várias coisas. Aí veio Perto do Fogo, veio programas de culinária mais pro doce, pro salgado, pro azedo. Hoje você ainda é um chefe de cozinha que mete a mão na massa? Essa é a sua principal profissão? Ou você se considera um cara midiático, um apresentador de televisão? O que eu quero saber é, santo de casa faz milagre? Não, santo de casa faz milagre. Eu cozinho muito em casa, eu adoro cozinhar. É por isso que eu entrei nessa profissão. E claro que eu me considero chefe de cozinha. Eu sou chefe de cozinha, eu sou cozinheiro. Faço isso há 20 anos. Eu fui parar na televisão. Foi uma consequência da minha profissão. Nunca foi assim o objetivo separado do que eu faço. Acho que a minha profissão me levou para isso. Mas depois de tanto tempo e agora com tanto sucesso, com vários programas diferentes, em várias emissoras, você foi pra Globo, Record, dentro da Globosat você tá com uma presença bem forte. Mexeu de alguma forma nessa história? Em algum momento você falou, opa, peraí que eu tô exagerando aqui, tô tirando a mão da cozinha? Ou você sempre falou, não, a cozinha é o principal, a TV é o complementar? Eu vejo de outra forma. Eu vejo que a TV me dá a possibilidade de cozinhar para muito mais gente. Para mostrar, difundir ideia, difundir como eu penso, como eu vejo gastronomia. E principalmente eu acho que para dar mais possibilidade para muita gente entrar nisso. As pessoas se inspiram muito pela essa profissão. E eu acho que a TV não passa a gastronomia hoje da maneira que passa, no volume que passa, simplesmente porque alguém gosta de tudo. Não é isso. As pessoas estão interessadas no assunto. Então, essa inspiração é uma maneira de fazer todo mundo entrar para o nosso universo. E para mim é uma honra poder cozinhar para muito mais gente, mostrar o trabalho da gastronomia, o que isso é para tanta gente ao mesmo tempo, sem necessariamente ter que receber alguém no restaurante. Porque para você também é um pouco diferente. Tem muita gente que era totalmente desconhecido na gastronomia antes de chegar em programas de televisão, e hoje a gente tem programas em praticamente todos os canais de TV aberta e fechada. Você é um cara que tem um restaurante com 2 estrelas Michelin, tá entre os 50 maiores do mundo em vários rankings. Então, assim, não é um cara que assim gosta de cozinhar e tá se aventurando na TV. A responsabilidade fica mais alta também por causa disso. Eu acho que tem espaços marcados diferentes para todo mundo. Uma das belezas do GNT, eu acho que é a diversidade entre os apresentadores. No universo da cozinha, né? Tem eu e o Claude, que temos um universo mais semelhante entre a gente, né? O Claude pro Agrônomo, a gente tem, imagina, o dele muito mais profundo que o meu, muito mais tempo ainda. O Claude tem de Brasil, que eu tenho de idade, né? Então, já diz bastante. Mas a gente também tem outros aspectos que são importantíssimos. Não necessariamente você precisa ser um profissional de cozinha para mostrar amor e alguma coisa, até alguma coisa para falar sobre isso, né? Sem dúvida. Eduardo. Lembrando aqui tem o Rodrigo, a Rita, né? Que tem outro tipo de... Sim, Rita tem o Mifano. Bela. Só na GNT a gente tem uma gama enorme, assim. A Bela Gil, que tem uma culinária totalmente única, que não sei nem se ela se considera uma chefe de cozinha, ela é uma pessoa apaixonada pela gastronomia. Assim, a profissão chefe não existe, né? Chefe é um cargo. É como um diretor, ninguém se forma diretor, ninguém gastrônomo vira... seria, né? O cara não vai pra escola e fala, saiu o quê? CEO. Não existe isso, né? Isso é um cargo. Eu me formei em culinária. Você é cozinheiro. Eu sou um cozinheiro. Não fala gastrônomo? Não é gastrônomo que fala? Não, mas eu sou chefe, porque na minha cozinha eu sou chefe. Né? Então eu sou chefe. Chefe é chefe, né, pai? Muito bem. Eu sou chefe lá porque eu tenho tenho 2 restaurantes que lá o pessoal me... Falando com o chefe de outra área ali, mas que faz as outras coisas acontecerem, Eduardo,
por que você consegue entender por que o público se apaixonou tanto pela gastronomia como entretenimento e como que as marcas, que é o seu trabalho levar essas marcas da melhor forma possível para surfar nessa onda, se tão interessadas também? Eu acho que esse é um assunto que já há mais de, pelo menos 10 anos, vem tomando espaço, não só na TV, mas também em outros ambientes digitais. Acho que desperta muito interesse até pela diversidade, como, né, o Felipe falou, de abordagem do assunto, né? Então você tem um que é um reality show, o outro que é ele fazendo Perto do Fogo, que é esse último espetacular. Você tem o Rodrigo Wilber, né, fazendo a própria churrasqueira. É um gato também, né? Faz cada coisa, Rodrigo. Aquele cara é irritante, né? Louco. A gente fica olhando. Passa até a fome. Faz até tricô. Exatamente. E a Bela, desleal, a Bela, como você falou, com outra proposta. E você tem canais no YouTube que tratam esse assunto. Então, é óbvio que o público, né, se interessa pelo assunto. E atrás disso vem as marcas, né, obviamente, né? Não só marcas ligadas ao universo da gastronomia, mas marcas que têm interesse naquela audiência como um todo. Seja nas redes sociais, ou seja, né, nas televisões. Então, a gente tem recebido, né, ao longo desse tempo uma demanda incrível e não é à toa que hoje o GNT tem um espaço enorme, né, para gastronomia e outros canais também têm esse espaço dedicado ao assunto. Esse é um ponto que o GNT eu acho que trata muito bem com esse casting aí fabuloso. E quando a gente tem evento do GNT é uma festa pra gente. Não falta quem cuide da parte do catering ali. Fome não vai bater. De fome ninguém morre. E comer mal não vai comer, né? Eu queria que vocês dois respondessem, o Felipe Bronze e o Eduardo Salvador, que está aqui com a gente hoje, a questão do conteúdo junto com as marcas. A gente fala cada vez mais dessa integração. As marcas não querem mais simplesmente estarem no break comercial, que ainda é tático, é muito importante, mas quanto mais ela estiver inserida nesse conteúdo, é mais interessante. Então eu queria que você, Eduardo, por ser o responsável dessa coisa acontecer, da publicidade dentro do universo da Globosat, como é que você, já junto com as marcas, consegue trabalhar isso? E o Felipe, como é que ele se relaciona com as marcas na hora de fazer uma receita, sem deixar de ter o seu toque, o seu jeito, a marca que você prefere para cozinhar, mas também colocar elas dentro de um universo para ficar uma coisa verdadeira e boa para todo mundo, para o canal, para você como cozinheiro e para quem tá anunciando ali. Eu acho essa questão de marca, eu sempre gosto de remeter ao nascimento da mídia como um todo, e o cinema já explorava isso no preto e branco, né? As pessoas fumando cigarro e influenciando as pessoas. Obviamente tinha contexto para isso, né? Se você olhar o Viva, tem novelas que as pessoas estão fumando. É uma coisa que você imaginar hoje, né? Alguém fumar numa novela. A gente nem lembra mais que as pessoas fumavam em ambientes fechados, né? Fumava aqui, né? A gente estaria aqui. Eu lembro quando eu entrei na Globosat, eu fazia reunião em salas que as pessoas estavam fumando. Você chegava num restaurante pra comer e tinha pessoa fumando em cima de você. Não, o avião tinha isso, né? Avião. Mas assim, voltando eu acho que a mídia eletrônica sempre explorou bem isso, né? Seja no passado ou atualmente. E, obviamente, no tempo atual, tá todo mundo buscando algum espaço. A grande dificuldade sempre é pertinência, né? Então, assim, se você pedir pro Felipe tentar fazer uma ação de shampoo no programa dele, vai ficar difícil. Mas com o cabelo que ele tá aqui, ó, bem desenhado, aqui, penteado. Tá de respeito, de repente, uma pomada, um fixador, dá pra fazer fácil. Eu cheguei tão atrasado que eu não sei nem. O Felipe chegou 20 segundos antes de começar o programa. Assim, tá no ponto, ao ponto. Ele chegou ao ponto. Nem bem passado, nem mal passado. Ele chegou. Então, obviamente, esse universo consegue explorar quando você tem pertinência. E a gente tem um monte de exemplos fantásticos, seja no cinema, seja na TV, que você consegue criar. A grande facilidade de você encontrar isso é quando você se aproxima do talento ou de quem está fazendo aquela produção e conversa com ela. Acho que esse é o ponto de partida para qualquer coisa, do que você tentar encaixar algo no programa do Felipe, né? É mais fácil você conversar com quem está produzindo, e aí desde quem está escrevendo o roteiro até quem está produzindo um programa. Sim. E aí você consegue encontrar algo orgânico, porque a gente percebe quando fica forçado e tá lá cada vez mais. O Felipe, e antigamente, quando a gente percebia, com shampoo na mão. Quando a gente percebia, não tinha pra onde correr, né? No máximo eu comentava com o vizinho. Hoje com a rede social, em 30 segundos tá no Instagram do Felipe falando alguma coisa. Mas acho que as marcas já sacaram que isso não é um bom caminho. Então tem buscado bastante a gente
E aí, como eu falo, né, na gênese do conteúdo, para tentar buscar essas oportunidades onde a solução fica mais orgânica, né? Sem dúvida. Como é pra você, Felipe? Pra mim tem que ter verdade. Tem que ter verdade, e principalmente eu vejo isso de uma maneira muito tranquila, porque às vezes eu já escutei muita crítica. Não vou falar da minha relação direta, porque, enfim, vou pegar exemplos clássicos. Já vi batendo muito em chefe de cozinha por fazer propaganda de caldo pronto. E assim, eu nunca fiz caldo pronto na minha casa. Desculpa, eu nunca fiz caldo do zero na minha casa. Eu nunca fui num açougue comprar 50 quilos de osso pra assar o osso, tostar o osso, fazer um caldo em casa. Eu já fiz risoto em casa e procuro um caldo pronto que seja mais alinhado com o que eu gosto. Sim. Ter menos sódio, ter mais gosto, não ter tanto produto químico. Sim. Isso pra mim, eu faço isso na minha casa. Então eu não vejo mentira nisso. Eu veria Pelo mentira. contrário, né? Pelo contrário, eu acho que se fosse fazer o acordo com o açougue, dizendo que você compra o osso lá... Da mesma maneira, isso seria tão mentira quanto se eu dissesse que eu uso um caldo pronto no meu restaurante. Sim. Não uso. Eu faço do zero tudo que a gente quer. Tem um nível de excelência espetacular e tem muita gente... E tem a estrutura para isso. No processo, tem estrutura para isso. Mas não necessariamente são só marcas linkadas à gastronomia. É claro que o shampoo é uma coisa bem diferente, mas eu faço... tenho um dos parceiros do meu programa, do Perto do Fogo, eu fiz um interprograma com eles, é a XP, que é uma empresa de empreendedorismo, que é uma empresa financeira, mas que está em todas as fichas no empreendedorismo. Tem muita verdade para mim. Sim. E isso é o que a gente faz no DTs. E você trouxe um pouquinho esse do XP, por exemplo, você trouxe um pouco pro seu universo, que o exemplo foi com uma pizza, então misturou a história da gastronomia. Sempre tem uma ligação, né? Exatamente. Eu tenho uma maneira bem lúdica, bem objetiva de explicar isso. E isso nasce entre a gente, as marcas e eu, de uma maneira muito orgânica, porque eu gosto mesmo de participar de todo o processo. Roteiro pronto, chegar pra mim é muito difícil. Eu gosto muito e também acho que perde um pouco do tesão, né? Que não tem muito a sua cara, você vai fazer porque é o profissional fazendo ali, mas não é aquela coisa de você abraçar o projeto, né? E cada vez mais, quando você traz como você prefere chamar, hoje a gente chama de influenciador, mesmo o cara que tá na TV e etc, né? O personagem principal dessa campanha, quando você envolve ele compra essa ideia. A gente já conversou com muitas pessoas aqui que disseram: o meu contrato era fazer o comercial e depois postar 2, 3 coisas no Instagram. Mas eu gostei tanto do produto e foi tanto parte do processo que eu postei 8 vezes no Instagram, porque fazia parte da vida mesmo. Então, dá um outro resultado. Tendo verdade, tudo funciona de maneira objetiva, assim. Eu acho que o Felipe botou um ponto importante, que é o que está acontecendo hoje, que é difícil você dissociar a sua imagem enquanto, né, o Felipe que está ali e o Felipe que não dá mais isso, né? Sim. Então a pessoa consumir um produto que não tem nada a ver com ela, difícil você conseguir. Tem que ser orgânico, né? É muito difícil. Eu acho que essa coisa da verdade que o Felipe colocou realmente é um ponto importante. E cada vez mais a gente tem a extensão e a parte complementar de outras mídias, né? O Globosat, por exemplo, tem o View Hub hoje, que é praticamente um canal... mais um canal de TV por assinatura, só que no YouTube, nas mídias sociais, que caberia, por exemplo, o próprio Felipe saindo um pouco do universo dele, ou os próprios canais sociais proprietários. Então, talvez no Perto do Fogo, você parar pra lavar o cabelo e usar o shampoo não faz sentido. Mas dentro do seu Instagram... Você pode lavar a mão, né? É bom. Lavar a mão dá. Se bem que o fogo mata, né? O fogo mata bastante coisa, mas é sempre bom o chefe, o cozinheiro, lavar um pouco. Lavar a mão é toque de cozinheiro. Mas dentro do seu Instagram, por exemplo, do Facebook, dos canais sociais, você tem uma liberdade pra falar do relógio que você usa, do sapato que você usa, de coisas que não são necessariamente nesse sentido. E aí pros dois, as marcas também já estão vendo isso e pegando o prestígio da TV e levando pra outras mídias, né? Eu tenho muitos parceiros sobre isso que estão muito atentos e de novo, é verdade. Me procuram porque eu uso e não me oferecendo. Eu recebo muita proposta, muito presente, muita coisa que eu declino, assim, com muita tranquilidade, que falar isso não é pra mim, não é meu perfil, eu não uso isso, ou eu uso e não quero mostrar. Sim. Tem coisas que não são necessariamente... Crocs, por exemplo, quem usa não quer muito. Mas eu acho que hoje os maiores influenciadores... beijo, pessoal da Crocs. Hoje os maiores influenciadores, eles prezam por essa credibilidade realmente de só
usar e fazer propaganda do que realmente acredita, porque senão fica falso. Mas eu vou botar uma pimentinha aqui, Por favor. Pode? Você que tempera a Eduardo história. já me olhou. Não, põe a pimenta daquelas mais... Vou botar uma pimentinha. Não põe pimenta leve, não. Não, o negócio é o seguinte, eu já tô quase um senhor de 40, eu tenho 41 anos, né? Então já quase Super um senhor idoso, nessa nova, super idoso. nossa nova mídia. Não, mas essa questão de influenciador, eu me sinto influenciador porque eu vejo a quantidade de gente jovem que bate nas minhas cozinhas e se inspira e entrou na profissão. Por mim, como eu em algum momento me inspirei em outras pessoas, então eu me sinto influenciador, eu tenho uma carreira. Mas a gente vê muito influenciador que não tem exatamente uma direção, né? Então, assim, os influenciadores viraram personalidades que chancelam meio que qualquer coisa. Sim. Então, eu acho que garotos propaganda genéricos. uma coisa que eu acho bem bacana, assim, já puxando a sardinha completamente pro GNT, que é a minha casa, me sinto super à vontade para falar isso, é que todo mundo ali tem a sua verdade. O pessoal dali, os influenciadores que estão ali, eles têm verdades distintas. Eu, por exemplo, minha amiga querida do coração, a gente se diverte horas batendo papo, falando um monte de coisa, eu e a Bela Gil. Bela deve acreditar em, sei lá, em A, em cozinha, e eu acredito em Z. São coisas completamente diferentes. Ela tá focada numa coisa, eu tô focado em outra coisa. Mas, tá verdade. Exato. A gente tem aquilo ali, então... Não, E as marcas, eu acho que entendem isso e não buscam, né, definitivamente, não tratar com verdade isso. A View, como você comentou, né, a View Hub, ela na verdade é uma unidade de negócio nossa que se relaciona com os influenciadores, trabalha também toda a cultura digital e outras telas para os canais Globosat. Ela ajuda muito a gente na busca, né, de influenciadores quando você tem demanda das marcas. Ela faz um trabalho de curadoria muito grande de que esse influenciador tem a ver com esse assunto ou com aquele. O nicho, né? Desenvolve uma série de dashboards pra gente da área comercial poder entender o que cada influenciador entrega para cada marca. Mas isso é claro que o Felipe falou e tem muita gente, obviamente, se queimando, né? Fazendo o que não tem a ver com você na essência, né? Eduardo, você me corrige se eu estiver errada, mas assim, hoje eu vejo que também existem influenciadores que têm menos seguidores do que outros que de repente têm uma visibilidade de TV ou de algum outro meio de comunicação e que as marcas procuram esses influenciadores de nicho, vamos dizer. Uma menina, eu dei até esse exemplo outro dia aqui no programa, uma menina que é triatleta. A menina nada, corre e pedala todos os dias. Ela vive aquilo. Então, assim, de repente, essa pessoa que vive isso todos os dias, mas às vezes não tem o mesmo alcance ou o mesmo número de seguidores, também está sendo procurado por grandes marcas. Eu acho que isso tem a correlação com o próprio GNT, né? Se você for ver, o GNT não é um canal de muita audiência. Mas se você for ver a quantidade de pessoas que o GNT conseguiu formar e deu visibilidade, né, com a audiência que ele tem, é o que a gente chama de afinidade sem dúvida. De assunto, né? Então, assim, com certeza essa triatleta deve ter lá, sei lá, 2.000 e poucas pessoas acompanhando ela, mas com um nível de afinidade, acompanhamento diário. Sim. Enquanto um que tem, sei lá, 2, 3, 14, 15 milhões não tem, que é o que chama de afinidade em relação ao assunto, né? E a recíproca também é verdadeira, né? Você pode ter gente que tenha muito mais seguidores no universo digital, simplesmente por presença. Faz há bastante tempo e não tem bem muito definido o que aquela pessoa influencia. O público mais jovem que clica ali por clicar, que segue por seguir, não tem o engajamento, não tem a conexão de verdade. Eu tenho uma impressão recente, que é uma coisa de uns 2 anos pra cá, que esse escopo do influenciador, ele tá agora começando a se tornar mais especialista de verdade. Acho que tá passando aquela primeira onda de que todo mundo era influencer. E agora as marcas estão procurando influenciadores que de fato falam com seus nichos, por maior que seja o nicho. Mas eu sinto chamam dos micro-influenciadores, né? Sim. Esses micro-influenciadores eventualmente têm mais oportunidade de influenciar exatamente por essa afinidade né? E tem legitimidade, né? Que eu acho que é o que a gente fala desse endorsement, né? Se o Felipe usa aquele produto, dificilmente, cara, aquilo deve ser bom, né? Ele deve estar entregando ele não ia se queimar, apesar de ficar tão perto do fogo assim, usando qualquer produto, porque é a credibilidade dele em jogo. Isso. E de novo é aquela história, ele não é um apresentador de TV que sabe cozinhar, é um cara com um nome dentro do mercado nacional e internacional, com estrelas Michelin no currículo, então o cara não pode se dar
se arriscar Agora, nesse termo por causa de um A gente troco, acredita né? muito na complementariedade dos meios, né? Quer dizer, não é só através das mídias sociais ou... Né? Você tem, por exemplo, uma Tatá, né? Que está no Multishow, né? Fazendo um baita sucesso. Foi para TV aberta. Ela tem subprodutos dela no YouTube. Ela é gigantesca como influenciadora e dificilmente a Tatá faria, eu acho, que alguma coisa que não tem a ver com ela, né? Da verdade que ela Sem é. dúvida, sem dúvida. Então, acho que ela nem conseguiria, assim, verdade, né? tem Pela espaço parte pra todo natural, ela não ia Tem conseguir. espaço para todo mundo. Mas Muito eu acho bem. que os verdadeiros influenciadores Manda bala. são influenciadores, acho que desde a escola. Sabe aquela Com certeza, popular da com escola que certeza. todo mundo imita? É tipo isso, não é, cara? Eu acho, cara. Eu acho que você nasceu pra ser uma influenciadora, Ô, amor, Natália você não tem Serra. ideia. Colégio Santo Agostinho, beijo. @ Serra Natália com TH no meio da história. A gente vai tocar música aqui na Sul América Paradiso e na Mix Rio FM. Você que ligou o rádio agora ou está com a gente no Facebook das rádios, a gente está batendo um papo aqui com o Eduardo Salvador, diretor de publicidade da Globosat, e com Felipe Bronze, chefe de cozinha, cozinheiro, apresentador de TV, galã. E aí a gente daqui a pouco volta. Então se você tiver uma pergunta, entra lá no Facebook, manda, na medida do possível a gente traz aqui pro nosso papo. E a gente já que acompanhou tanto show, especialmente shows de rock lá no Rock in Rio, depois a gente vai falar um pouquinho também das experiências de marca. Vamos com Blink-182 com The Rock Show e a gente já volta aqui no Reclame Rio. Felipe, Por favor. você ainda corta cebola? Você ainda faz aquela parte chata da cozinha? Isso não é chato, não. É maneiro? quase, é terapêutico, quase. Depois você me ensina Era chato quando eu tinha que fazer em volumes tremendos. Isso era bem cortar chato. batata, é o ó, Hoje em né? dia que eu tô assim, que eu não faço isso no restaurante. Não cabe no processo, né? Qual é o segredo Em pra não casa, eu chorar adoro. com a cebola, cortando a cebola? Pelo Conta amor pra de gente. Deus. Não cara. tem tal coisa. Não tem. Não existe. Tem alguma coisa que Compra um minimiza óculos de ou é natação. tudo, tipo, a história da casca na cabeça, Compra um de óculos lavar de com natação, água, não sei o que lá? O Tem alguma o que que- faz arder o olho na cebola é um gás que é liberado pela cebola quando você passa a faca. Se você lavar aquilo antes, no meio do Muito. caminho e tudo, isso tende a minimizar, mas honestamente, assim... Óculos de natação. Óculos de natação resolve. Ah, não, Eu já vi seguramente gente, eu já vi resolveria. gente cortando cebola Pensei com no óculos de natação. Óculos e snorkel, né? Porque quando vem no nariz, assim, também, já dá um negócio no nariz. seria também. uma situação bem ridícula, né? Imagina você Imagina de no snorkel restaurante, e né? máscara na cozinha. É. Imagina você no restaurante, né? O pessoal olha que cada vez mais o restaurante virou uma vitrine incrível, né? Você vê o cozinheiro, o subchefe, todo mundo trabalhando ali. Aí você olha, tem um cara com um Mas você óculos de pode ter certeza que natação. se tiver uma marca de snorkel, de mergulho, que vê um negócio desse, vai se interessar, não, Dan? Estamos aqui, meu. Seria Vai bem achar no mínimo engraçado. curioso. É só eduardosalvador@globosat.com.br. De repente já vamos fazer um merchan, meu. merchan com o Rodrigo, né? Muito bem, muito bem. Vamos entrar aqui no Facebook Felipe. também e dar uma... Rodrigo. Deixa o Rodrigo de snorkel. Com o Rodrigo. Só o Rodrigo pra botar o Tipicamente de snorkel e qualquer jeito, continuar né? Pô, mas o ganhando. Rodrigo já tem tanta coisa também, né, gente? Vamos dividir isso aí. Muito bem, muito bem. Você tá com quantos... Você acompanha essa história das redes sociais mesmo? De quantos seguidores você tá? E pra interagir mais ou menos? Ou você leva a coisa meio no natural, assim? Eu acompanho, mas eu não vou te dizer que eu sou... Heavy user, Não assim. sou heavy user, não. Assim, de ficar o dia inteiro... Eu não consigo responder na velocidade que eu gostaria, Sim. mesmo, de jeito nenhum. Porque eu faço bastante coisa, assim, ao mesmo tempo, né? Eu tenho os restaurantes, tenho os programas. Tem alguns programas. Quantos estão no ar agora? Chegou a ter 4 no ar ao mesmo tempo ainda? Estão? Não, Todos? eu tenho 3 programas no GNT e faço Top Chef na Record, né? É bastante coisa. Reclame Rio. Tem 2 em restaurantes mais ou menos pra 95,7, cuidar, né? 102,1. E eu vou ter um terceiro em breve. No Rio e São Paulo. Já tá em, Reclame um Rio, no Rio em São Paulo. 95,7. E o próximo vai ser fora do Brasil ou vai ser São Paulo também? São Paulo, São Paulo. São Paulo Que é também. meio fora do Brasil, né, atualmente. Mas Hã? Que é? Tem esse pequeno Fora da detalhe. Vamos ver quem tá aqui, ó. Tem uma pergunta da digníssima Jéssica Lavrini como é que pronuncia? Panazzolo. Como é que pronuncia, marido? Jéssica Lavrini Panazzolo. Ela queria saber do Felipe se mexe com o ego sair da cozinha e ganhar visibilidade na TV e como você trabalhou isso pra não pirar com as críticas dos haters, etc. Bom, claro que mexe com ego, né? Mas eu acho que a profissão
de cozinheiro, né? Quando um chefe de cozinha ganha proeminência, eu acho que naturalmente é uma profissão muito egóica. Eu tive um aprendizado assim espetacular para lidar com isso, que foi ter me explodido. Eu dei errado, muito errado. Depois de ter dado muito certo. Assim, eu ganhei muitos prêmios de gastronomia e no final do ano meu primeiro restaurante fechou. Em 10 meses ele fechou. Então acho que não tem nenhum aprendizado melhor para você domar o ego do que você se esborrachar. Eu me esborrachei muito feio. Então aquilo tudo e ver todas as pessoas, todos os meios que me colocaram muito lá em cima, depois com o tempo, começando a fazer chacota exatamente das mesmas coisas que eles elogiavam, assim, da criatividade, da coisa de fazer uma coisa diferente, de repente viram invencionista. Assim, aquilo ali me fez relativizar tudo que me falam de bom, de muito bom, e tudo que falam de muito ruim. Eu aprendi na prática isso e eu carrego isso comigo diretamente. Eu hoje tenho comportamento assim, em set, eu acho que eu trabalho, para mim é um trabalho realmente como outro qualquer. Assim, eu sou apresentador do programa, mas para mim o câmera que tá comigo lá, no que faz as imagens fechadas do Perto do Fogo em slow, aquelas coisas que são mais lindas do Perto do Fogo, o Tutu, não, a produção sem o Tutu, é incrível. O Perto do Fogo não é a mesma coisa. Não é a mesma né? coisa. A Claudinha, que é a diretora do Perto do Fogo, que bota a trilha sonora, a gente tá falando aqui de rock, a trilha sonora do Perto do Fogo é espetacular. Verdade. A Claudinha, que é Cláudia Castro, super diretora, é espetacular. É um time de cinema que faz o Perto do Fogo. Então, e o Perto do Fogo é um programa que nasceu verdadeiro, assim. Eu mostrei fui uma conversa com a Dani, minha chefona querida do GNT. Fui mostrar pra ela, falei, Dani, tem uma ideia incrível, eu quero te mostrar uma coisa. Eu abri meu celular, mostrei um vídeo pra ela. Ela falou, nossa, que lindo, de onde é essa referência? Eu falei, da minha casa. Churrascão de domingo, fiz um fechadinho, e aí mostrei, cara, a ideia. Então, acho que isso me distanciou um pouco do ego, pra cima e pra baixo, sabe? Haters é um negócio que realmente eu não me envolvo. Tenho paciência de explicar, de tudo, mas quando eu vejo que tá descambando pra uma outra coisa, eu respiro. O pessoal fica meio carente na internet, né? Às vezes, se você dá um pouco de atenção a mais, já entra nesse pé aí, mas é mais por carência do que por não gostar. Totalmente. Né? Não, uma coisa que a gente aprendeu fazendo o programa aqui há tantos anos, o Reclame no Multishow e tantas outras produções que a gente faz, é assim, você tem um hater que o cara vai te botar pra baixo de qualquer jeito. Se você responde pro cara, especialmente com argumento, uma vez eu falei de uma banda e o cara falou, você falou um absurdo, essa banda foi não sei o que. Ela falou, não, eu acho essa banda legal, só falei que a outra é mais assim. Pô, obrigado por ter respondido, cara, adoro o seu trabalho, parabéns e tal. Então você desmonta a história do hater só de responder o cara tá mais preocupado em chamar a atenção do que em realmente ter uma crítica, nem que seja crítica mais construtiva, porque ele acha isso de verdade, ele só quer fazer barulho, né? Já vivi. Quer ser notado. Já estive lá. Se eu que tenho 1000 seguidores tenho negócio, o cara tem quase 400 mil, ele deve passar por isso todo dia. E tem o cara que te assiste, o cara que come no seu restaurante, o cara que só gosta de você ou desgosta de você de graça, né? Tem muita coisa. Essa história que o Felipe falou de egóico, né? Eu faço uma analogia, o publicitário é muito assim, né? E historicamente o publicitário sempre teve uma posição parecida com o que o chefe tem hoje, né? E no passado eu acho que muita gente queria ser o publicitário, hoje o cara quer ser o chefe de cozinha. E posso fazer uma pergunta aqui pro chefe? Deve. Por favor. Tem muita gente que se decepciona porque vê achando que é um grande e chega na profissão e puta, achei que vinha aqui só criar. Aí tem que cortar a cebola. Ó, a gente vai voltar em 15 segundos pro rádio, aí a gente faz essa pergunta que é muito boa pra gente falar pra todo mundo ali. Boa. Você está ouvindo Reclame Rio. Na Mix Rio FM e na Sul América Seguros Paradiso FM. É isso aí, estamos de volta aqui no Reclame Rio, toda segunda-feira à noite aqui ao vivo pra você na Mix Rio FM na Sul América Paradiso, batendo um papo sobre criatividade, inspiração carioca e muito bom humor na medida do possível, porque à noite, essa hora da fome, ainda mais com nossos convidados de hoje. Senhora. Hoje a gente tá com o chefe de cozinha e apresentador Felipe Bronze. Minha lua em touro grita. Nem me fala, cara. Eu tenho o signo inteiro em touro. Eita, então você imagina, com esse tamanhinho aqui, o que precisa pra encher essa história. E Eduardo Salvador, diretor de publicidade regional da Globosat.
O Eduardo aqui, a gente tava só na live do Facebook, @MixRioFM no Facebook da Mix e /Sul América Paradiso. Entra lá e manda sua pergunta também. A gente tem a transmissão em vídeo por lá. O Eduardo fez uma pergunta muito interessante pro Felipe Bronze, que é a história que a gente até tinha separado aqui, que o chefe de cozinha virou meio rockstar da história. E o publicitário, como o Eduardo citou aqui, foi por muito tempo essa história, né? Teve um pouquinho do arquiteto ali também nesse meio tempo. A gente tem alguns rockstars na publicidade. O chefe de cozinha virou um pouco isso, mas não é tão verdade assim, né? Não é ser chefe de cozinha pra criar aqueles pratos incríveis, a decoração e ir pra casa. É meio complexo o negócio, né? Você sabe o que acontece? Eu escuto muito, eu vejo muitos colegas meus da profissão reclamando um pouco da dimensão que a gastronomia tomou. Falando que, indo pelo lado ruim. Porque glamoriza a profissão, que... Eu acho que a gente tá no melhor lugar que a gente jamais esteve na vida. Primeiro que a gente virou uma profissão. Quando eu comecei nisso, eu tenho 20 anos de carreira. Quando eu comecei nisso, o meu pai, quando eu disse que queria fazer escola de cozinha, meu pai achou que eu tava brincando. Depois, quando começou a levar a sério... Você vai trabalhar com o quê, né? Eu vi amigos falando pro meu pai, falou, pelo menos vai voltar falando inglês bem, que eu vou fazer escola fora, né? Fazer nos Estados Unidos. E... eu acho engraçado isso, porque eu acho que todas as profissões têm seus exageros, têm seus momentos, picos ótimos, e tem gente que não entende exatamente o que é aquilo. Gente, mas não precisa ir tão longe na profissão. Faculdade. Uhum. Todo mundo que fez faculdade, né, que tá fazendo faculdade, você tinha, quando tava no colégio, você tinha uma idealização que você ia chegar na faculdade e só ia estudar assunto do seu interesse. Exatamente. Não é verdade. Não é verdade. Eu achava que com 30 anos eu ia estar o quê? Milionária, casada, 5 filhos, estabilizada. O quê? Viu? Você pensou que você ia estar casado, não era só pontos positivos. Não é, amor. Acho que é um caminho. A gente descobre como é. Existe, claro, que tem gente que entra. O principal é que tem muita gente que acha que ser chefe é ser extremamente criativo. E a criatividade, infelizmente, é um pedaço do processo de uma profissão que tem muita repetição, muito processo. Muito dedo queimado, muita noite virada. Para aquilo virar um processo repetitivo, um padrão. Né? E Eduardo, aí toda noite no seu restaurante ter a experiência igual da noite anterior ou melhor e tal. Tem ali um processo. É um padrão meio... Não sei se eu falo uma marca aqui muito conhecida, mas vou falar, tudo bem, estamos falando de marca. Não, aqui a gente pode falar de qualquer marca. McDonald's, do tamanho que for, do restaurante que for, da gente, por mais alta gastronomia que seja, no fundo das contas, o cara vai comer um Big Mac em qualquer lugar do mundo, quer 2 hambúrgueres, queijo, molho especial, cebola pix, um pouco de gergelim, não é isso? Então, se o cara for comer um polvo no seu restaurante, comer no dia seguinte um polvo muito melhor ou muito pior, ele vai comentar alguma coisa porque ele não tá... apesar do que a gente lida... Nos meus 2 restaurantes, a gente lida com natureza. Exato. Então, assim, não necessariamente você não consegue garantir igual ao outro. Tem as suas imperfeições. E tá aí a beleza tem a beleza da história, tá aí. Assim, Eduardo, aproveitando que ele falou do McDonald's, eu trabalhei, um dos primeiros empregos meus, fui trainee do McDonald's durante 6 meses. Aquilo é processo. Né? Saber o peso do sundae. É absurdo. Aliás, de cebola se corta, a batata, é impressionante. Quem gosta todo dia, a mesma coisa. Não tenta inventar, eu vou cortar hoje a batata assim, viesada. Vai criar sua hamburgueria se você quiser cortar de outro jeito. Agora, imagina o dia que o cara inventou o molho do Big Mac, o cara falou, tive uma ideia legal, né? Mas assim, é isso, é um pouquinho de ideia, um monte de suor, de reprodução. E você tem que entender a beleza disso também. Sim. O que eu faço hoje nos restaurantes é gerar novidade para atrair muita gente boa para trabalhar comigo, que para mim, eu não trabalho com comida, eu trabalho com gente. É trazer cada vez mais gente boa, antenada, melhor que eu, e a gente crescer para poder dar mais oportunidade para essa gente boa subir junto comigo, e a gente tá fazendo muita coisa boa. Eduardo, tem muito paralelo na questão da gastronomia que o Felipe Bronze tá contando pra gente com a questão da publicidade, né? Total. Primeiro, essa história dos criativos, né? O cara entra na faculdade de publicidade e propaganda achando que vai ser o criativo, que vai fazer campanhas incríveis que vão estar lá e que não vai ficar fazendo varejo lá, escrevendo 200 títulos diferentes que vão ser reprovados, que ninguém vai saber o que você fez, porque é o cliente que assina a história. Estudando teoria da comunicação, teoria não sei o que lá. Não, e dentro de uma agência de publicidade, criativos são quantos, né? Você tem agência com 200 pessoas e tem um financeiro dentro de uma agência, né? Sim. Você tem outras funções.
E que às vezes o garoto está iniciando uma faculdade, ele só pensa, um pouco do que acontece acho, com o Rodrigo, ele pensa em ser o chefe. Mas tem um monte de função ali dentro que precisa ser feita. Eu tenho certeza que deve ser o Luke, que tava confundindo com o Rodrigo toda hora. Eu tenho certeza que é isso. Porra, é verdade. Mas eu entendo, cara. Eu também, às vezes, eu olho no espelho e falo, pô, Rodrigo Hilbert. Outro dia a Fernanda Lima entrou no GNT, abraçou o Felipe. Isso é autoestima. E aí ele teve que falar, calma. Sai, pô. A Fernanda nunca confundiu você. Cara, já, mas isso, não quero falar isso. Vamos evitar, porque o Rodrigão pode ficar com ciúme. Mas acho que tem funções na publicidade, a própria função de vendas, né, que eu faço, é uma função que quando um cara entra numa faculdade de publicidade, ele não pensa, não, eu vou trabalhar num veículo vendendo publicidade no break do Felipe. Como é que... Agora acertei. Como é que você chegou na área de publicidade, na área comercial, por exemplo? Eu, depois de passar pelo McDonald's, percebi que não tinha habilidade de trabalhar. Mas é muito interessante, porque foi uma experiência muito importante de gerir pessoas. Eu acho que o McDonald's foi uma grande contribuição na minha carreira para isso. Mas quando eu comecei a trabalhar com venda, eu comecei a criar uma analogia muito grande com uma coisa que eu gosto, eu sempre fiz a vida inteira e faço até hoje, que é jogar basquete. E o esporte e venda tem algo muito parecido, que assim, eu joguei basquete inclusive ontem no Rio de Janeiro e fiz, sei lá, 10, 12 pontos, pouco importa, é igual a venda, né? Então eu vendi mês passado, no mês seguinte eu tenho meta de novo. E comecei a criar certas analogias com o que eu fazia, que é conhecer gente diferente. Isso começou a me realizar de alguma forma. E a outra coisa é me relacionar com marcas e pessoas completamente distintas, né? O que me traz uma bagagem cultural fantástica. E tive a sorte de trabalhar na Globosat, que eu acho que acrescenta demasiadamente a experiência que eu tenho. Sim. Porque eu trabalho com esporte, com cinema, com gastronomia. Pra quem não se conecta diretamente à Globosat com os canais específicos, dentro da Globosat, que é do Grupo Globo, e cada vez mais é um grupo integrado. Conectados tem o Multishow, pela emoção. Você tem o Multishow, você tem o Sport TV, você tem a GNT, você tem o Universal, tem o Canal Brasil... Os canais de filme, Telecine, Combate, tem um monte de coisa ali dentro. Que é a parte boa também. Que, é muito bom. Que talvez o Felipe cada vez mais vá abrindo novos restaurantes também pra fugir um pouquinho do tradicional. Ali você pode vender esporte, vender cinema, vender programas femininos, masculinos. Com certeza. Não, tive no final dos 100 metros raso na Olimpíada do Rio trabalhando, acompanhando o cliente. Tava no Rock in Rio agora... trabalhando, então... Pra onde que eu mando o currículo? Exatamente. Eduardo Salvador, @Globosat. Já tivemos noites com o GNT, o próprio evento que o GNT faz, né, que chama todo... É um barato, é um prazer. Então isso, de alguma forma, eu fui criando algumas analogias com o esporte que me trouxe esse... Eu acho assim, sou realizado com o que eu faço. Demais. Agora, obviamente, tem muito suor, não é só pra chegar. Com certeza. Né? Felipe, falando de processo criativo um pouquinho, você tem o Ouro no Rio de Janeiro, que é o restaurante... Não sei se você considera o principal, é o seu restaurante ali. E aí você abriu um em São Paulo recentemente, está para abrir outro. Como você define a linha de gastronomia que você vai seguir num restaurante especificamente? E como você faz para trabalhar cada prato? Assim? O que te inspira para criar dentro dos seus restaurantes? Vamos lá, a gente tem uma linha de um DNA, que é uma cozinha brasileira, criativa, inventiva, feita pelas melhores pessoas. Isso é uma coisa que permeia os dois universos. Eu não vou te dizer qual é o principal restaurante. O Ouro é mais conhecido, existe, vai fazer 10 anos agora, em 19 de outubro, né? É meu há 5 anos só. Vai fazer 5 anos em abril comigo, mas antes já existia num outro lugar. Eu abri lá, sou chefe desde o princípio. E o Ouro é um restaurante exclusivo para pouca gente. A gente funciona 5 noites por semana, faz só menu degustação, a gente escolhe o menu para 35 pessoas por noite. O Pipo, que é aqui em São Paulo, é exatamente o contrário. Ele é inclusivo, ele é para mais gente, é muito mais barato. A gente funciona almoço, jantar, 6 dias por semana. Então, cada um tem a sua particularidade, unidos pela excelência. A gente quer a mesma ideia criativa, mesmo tudo. Agora, inspiração, isso é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque tudo me inspira. Forma me inspira, gosto me inspira. Algum lugar que eu tenha comido uma vez em algum lugar pode me trazer uma ideia de fazer uma outra coisa anos e anos depois. Comida de infância, comida de adulto, formas. Às vezes eu passo uma louça bonita que eu compro Ouro, eu falo, o que eu vou botar nessa louça? Eu acho que o fundo da cor tem a ver com uma outra história. Mas
no final das contas, também tem a inspiração dos outros. Tem muita gente boa que trabalha comigo. Sim. Então eu gosto de trazer experiências juntas. Eu não trabalho como eu aprendi. Como, assim, todo conhecimento emana de um chefe e os cozinheiros só executam. São executores. A gente não trabalha assim. A gente trabalha com soma de experiências. Você incentiva a criatividade também das pessoas que trabalham junto com você? Fundamentalmente. Eu acho assim, criatividade na cozinha é a parte delícia do trabalho. Então eu não quero repetir a frustração que eu tive no começo da minha carreira de ter chefes que só queriam robôs que replicassem exatamente o que eles faziam da maneira que eles pensavam e não interessava mais o resto. Eu quero que eles se divirtam trabalhando, porque é muito divertida essa profissão. Mas você precisa deixar as pessoas se divertirem também. Com certeza. Então a gente tem uma maneira bem diferente de trabalhar com isso. Ainda mais hoje em dia que a gente tem restaurantes de excelência, especialmente nas grandes capitais, cada vez mais. Não é mais aquela história de tem um restaurante na minha cidade que eu preciso trabalhar ali. Então se o cara ficar de saco cheio porque você é grosseiro, ou porque você não dá espaço, etc., ou ele abre o dele, que é cada vez mais fácil, ou ele vai para outro restaurante, né? Você tem que reter talentos também. Cara, mas eu nunca pensei, engraçado, né? Assim, eu nunca tive essa coisa da ameaça disso, mas anos e anos de estrada, sempre me incomodou formar e devolver para um mercado que às vezes nem existe. Tem muito mais gente competente do que restaurante bom o suficiente para trabalhar no nível de criatividade que essas pessoas querem trabalhar. Sim. Então o que eu sempre busquei, eu sigo buscando, é a gente colocar essas pessoas para dentro, a gente se trocar muito. Não é um ambiente de formação. Assim, sabe o formato de cozinha que eu trabalhei a vida inteira quando eu era garoto, né? Que fui trabalhando até virar um chefe de cozinha, era assim. Uma cozinha de um restaurante estrelado tinha 50 estagiários, geralmente trabalhando ou de graça ou pelo mínimo, assim, pra pagar o busão, pagável pra pessoa. Sabe quantos estagiários eu tenho não remunerados no meu restaurante? 0. Eu não acredito nisso. Eu falo isso para as pessoas. Tem muita gente que manda mensagem, manda e-mail, manda, enfim, tudo, mensagem, rede social, tudo. Eu trabalho aí de graça. Eu só quero aprender. Eu falo, cara, se a gente fosse uma escola, eu ia te cobrar para ensinar. De verdade, a gente não é um centro de educação. Sim. A gente é um centro de excelência. As pessoas estão vindo jantar aqui. Então eu quero os melhores profissionais, mais bem remunerados, para me ensinarem, para eu ensinar para eles, para o cara que está do lado. Eu quero um cara que trabalhou num restaurante japonês maravilhoso, que vai ser o cara que vai me mostrar uma maneira diferente de fazer tempura. Então a gente tem uma coisa de conhecimento, de pesquisa, de se divertir juntos e aprender juntos no processo, numa ebulição criativa. E aí eu tenho obrigação de crescer. Eu tenho que abrir outros restaurantes, senão eu perco esses caras. Então eu quero dar a possibilidade deles crescerem, deles melhorarem no que eles fazem, ganharem mais dinheiro, mais reconhecimento. Eu não fico batendo no peito dizendo que eu faço tudo sozinho. O ouro não é assim, o pipo não é assim. E o que vem pela frente é menos ainda. Muito bom, muito bom. Eduardo Salvador, do lado publicitário, a gente estava falando muito de Rock in Rio. A Mix Rio FM é a rádio oficial do Rock in Rio. O Multishow passou grande parte do Rock in Rio também na sua grade. E você, pelo lado das marcas, levou muitas marcas ao Rock in Rio, seja pela TV e por outros meios possíveis. Como é que foi a experiência do Rock in Rio para você, para o Multishow? E que marcas que você levou lá? Como você levou? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro como patrocinadores, né, do canal, durante a transmissão. E o Multishow, o Rock in Rio é como a gente fala lá, é uma Olimpíada para eles. É a Copa do Mundo, o Sport TV é o Rock in Rio, né? Ele acontece de 2 em 2 anos, então a equipe se prepara e praticamente passam, né, os primeiro final de semana e depois os outros 4 dias. Eles quase que viram uma maratona, porque a transmissão começa praticamente 2, 3 da tarde e vai até quase 3 da manhã. E com palcos diferentes, né? Esse ano a gente tinha o Multishow transmitindo, né, o palco Sunset e o palco Mundo, e o Bis fazendo outros palcos, né? Fez aquele palco eletrônico, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. E teve gente que foi só pro palco eletrônico. Tinha uma galera, o palco eletrônico era quase do tamanho do palco Sunset. Não, e era muito bonito, assim, muito bem montado. Lindo. E além disso, a gente tinha uma transmissão paralela acontecendo no YouTube com influenciadores. Tentando, e aí, como eu falei, né, a gente acredita muito em complementariedade de audiências e como você consegue atingir públicos diferentes com o mesmo conteúdo. Então, para o Multishow, quando ele pensa na transmissão do Rock in Rio, ele pensa como um conteúdo e como que eu consigo aproveitar o máximo possível os pontos de contato com quem pode ter interesse. E, obviamente, as marcas já entenderam isso e estão próximas a isso. Então, nós temos 7 patrocinadores de TV, tivemos várias ações de merchandising. Clientes meus, eu tive Coca, tive BBC, que é um cliente de calçado do sul do país, que acreditou num projeto como esse.
Fora isso, teve Heineken, teve Itaú, a gente teve vários patrocinadores. Umas marquinhas desconhecidas. Exatamente, aí, né? Natura, né? Clientes que estão, obviamente, em arena, estavam lá na arena e têm interesse, obviamente, em estar na TV para poder dar visibilidade ao que estavam fazendo, né? E muitos deles fazendo ações fantásticas. Eu não sei quem conseguiu ir lá, mas tinha um espaço da Natura fantástico, né? Tinha força bruta, tinha um monte de coisa acontecendo. Então, pra gente foi... Assim, o pessoal do Multishow hoje, com certeza, tá todo mundo tomando soro no hospital lá, tá a equipe toda. Não, mas de parabéns, porque realmente foi fantástico. A gente sabe que tem... nesta semana vai ter o Conexão Globosat, um dos maiores eventos da Globosat no ano, apresentando as novidades pro ano que vem, muito voltado pro mercado comercial. E tem gente que tá ainda... Vocês devem estar tentando trazer de qualquer jeito. Gente, descansa, porque quinta-feira tem trabalho aqui. Exatamente, a turma do Multishow vai ter que vir pro Conexão. Conexão é quinta-feira agora, né, no Golden Hall do WTC. Felipe estará lá. Mas assim, esse evento é o pessoal vai ter que vir trabalhar. A Conexão Globosat é uma das festas mais legais do ano. Se não for mais legal do ano. Não, eu estarei lá, vocês me convidando ou não, eu vou dar um jeitinho de entrar lá, porque vale muito a... Recomendo, porque é uma atmosfera delícia. Só tem gente interessante e interessada. A gente falar de um monte de assunto ao mesmo tempo. Realmente é uma conexão. E é a história das tendências do futuro da comunicação ali. E é muito bacana porque vira quase que uma grade ao vivo. E né? É um momento de experiência que a gente vivencia diariamente, né? Com todas as marcas que você tem numa noite só, né? Você tem todo o casting reunido, você tem show, você tem... Esse ano, então... Que eu imagino que, por exemplo... Sensacional, que é o terceiro ano nosso, né? Eu jogo bola de sábado de manhã, eu chego em casa, na hora do almoço, morrendo de fome, várias vezes eu vou lá, ligo a TV, tá passando perto do fogo, falando, tem um miojo lá encostado, tô vendo o negócio aqui, o cara fazendo a sálvia na brasa pra pegar a fumaça e fazer o negócio. Falei, onde eu como isso aqui? Cadê esse cara essa hora pra eu ir lá, né? Perto do Fogo é um programa que maltrata. É demais, perto do Fogo é complexo. E aí, assim, você trabalhando no GNT, gravando vários programas ao mesmo tempo, talvez não tenha o contato com a Tata Werneck, com o Rodrigo Wilber, mesmo fazendo uma coisa semelhante. Nem sempre vocês conseguem se ver. Um evento como esse também une a empresa, a festa da firma quase, mas... Total. Não só com o GNT, como com os outros canais da Globosat. Tem muita gente que a gente admira, né? Que adora, que a gente assiste, vê de longe. E acaba que a gente tem também alguns outros relacionamentos. Eu já fiz um programa especial para o Sport TV. Eu já fui no combate algumas vezes, porque eu treino jiu-jitsu também, então eu sou super interessado no universo das lutas. Então eu adoro encontrar o Rhodes, narrador Minotauro. do UFC. Minotauro, meu camarada aí, que adora a cozinha também. Exatamente. Então tem muita gente... Ninguém é uma coisa só, né? É que a gente fala, por exemplo, a gente tá na Mix Rio FM, na Sul América Paradiso, que o ouvinte talvez não tenha o mesmo estilo musical de uma e de outra, mas se você ouve você não necessariamente é só do rock, só do pop, só do funk... Sim. Então... Ou que talvez não saque nada de publicidade, propaganda, esteja aqui também um pouco pra absorver um pouco sobre isso. É pra isso que o Reclame e o Reclame Rio aqui, tanto na Mix quanto na Sul América Paradiso, está presente pra mostrar que a publicidade, a criatividade, o marketing tá na vida das pessoas. Então se o cara foi no Rock in Rio, ele foi escalar na parede da Prudential, ele foi na tirolesa da Heineken... Ele pôde subir no palco e tocar pra galera no palco da Coca-Cola, ver shows exclusivos. A Anitta apareceu do nada pra tocar no palco do Itaú, depois de tocar no palco Mundo. Então isso são as experiências que as marcas levam pra galera que tá lá, muito além de simplesmente patrocinar, aparecer com a marca ali. A gente mostra cada vez mais pra vocês. No esporte tem muito isso, no cinema tem muito isso. Então, se você gosta dessa história da criatividade também, siga lá, @Programa Reclame, no Facebook, programareclame.com.br, lá no Multishow. Tem muita coisa interessante pra você. Segue o Caranovas também. @Caranovas. Eu tô chegando nos 1.200 seguidores, tá bombando meu Instagram. Ai, é incrível. Famoso. Já sou um micro-influenciador. Eu vou contratar o Eduardo pra fazer um freela pra mim vender vamos sentar com a Viu pra negociar seu contrato. Fechado, vamos nessa. Vamos tocar outra banda que tocou no Rock in Rio, inclusive. Tem uma receita nessa música aí, tem uns ingredientes também que de repente o Felipe Bronze se inspira pra fazer um próximo prato lá pro Ouro, pro Pipo, pro novo restaurante de repente. Vamos de uma brasilidade grande com Paralamas do Sucesso e a gente já volta aqui no Reclame Rio. Você está ouvindo Reclame Rio. Facebook, Pedrinho, temos vídeos? Não temos vídeos?
Então vamos de internet aqui de novo, cara. Uma aguinha rola? Meu pai comentou, meu pai falou que tá de olho. Tá de olho? Lúcio Mauro. Grande que não Lúcio... é o Lúcio Mauro que, né, que já se foi, mas não é outro Lúcio Mauro. Beijo, pai, Podia ser te o Lúcio amo. Mauro filho também. Não é o filho, também é outro, gente. É o Lúcio Serra. Minha avó se inspirou nos Lúcio Mauros todos e mandou um Lúcio Mauro. Parabéns, Lúcio Mauro, também. Beijo, pai, não é cozinheiro, mas tem a receita. Tô linda, pai. Fez bem. Emerson Ferrone também tá aqui. O Emerson Ferrone mandou, tá garoando, só pra vocês saberem. Obrigado pela informação. Se você estiver voando pro Santos Dumont de repente também, já fica ligado. Tava... Pois é. Vocês viajam muito, assim, como é que é o cartão de milha? Dá pra depois passar levar a família inteira, assim? É muito complexa essa coisa de aeroportos pra vocês, por exemplo? Cara, eu vou te falar que até ultimamente, por conta até da crise, diminuiu bastante malha aérea, né? Por conta de falta de procura, né? Então, você vai viajar hoje pro Nordeste, você tem normalmente um voo de manhã e piorou muito, né? Assim, não sei... Pode falar, porque a gente tá captando pra live. Ah, tá. Então, você realmente tem que se organizar. E como eu cuido do Brasil todo, menos São Paulo, então, por exemplo, amanhã eu vou a Brasília às 7 horas da manhã. E é engraçado porque eu fui recentemente visitar um amigo meu em Chicago e eu fiquei olhando assim, sempre a perspectiva te ajuda a olhar que você tá bem, né? Se eu fosse fazer o que eu faço aqui nos Estados Unidos, o que eu ia perder de tempo dentro dos aeroportos, porque quando você chega no aeroporto de Chicago, amigo, até você sair, é coisa de 1 hora. Agora, em compensação, o que tem de comida gostosa em Chicago. Então, exatamente. Chicago é uma das cidades mais interessantes de comida do mundo. É verdade. Mas assim, você chega no aeroporto de Florianópolis, você põe o pé na pista. Estão fazendo obra agora, né? Agora vai ser um aeroporto que vai ter finger e tal. Então você tem uma agilidade no Brasil, que é uma coisa diferente. Você chegar no aeroporto de Dallas, você pega a monorail para ir para não sei aonde e tal, até você sair, pegar teu carro. Só taxiar dentro do aeroporto eu adoro um aeroporto. Eu também gosto muito, mas, por exemplo, o Reclame vai sempre pra Cannes, pro Festival de Cannes de publicidade. Não tem o glamour do cinema, mas é muito interessante mas é muito questão. Legal. Você já esteve lá algumas vezes, Eduardo também. A gente já entrevistou você lá em 2012. Uhum. E a primeira vez que a gente foi por Madrid, por exemplo, se você tá em cima da hora, o aeroporto de Madrid, você tem que pegar um trem dentro do aeroporto para andar quase 15 minutos de trem para mudar de terminal para conseguir ir para outro lugar. Então, assim, a gente tá acostumado com alguns aeroportos menores e graças a Deus, às vezes, porque é muito mais dinâmico, assim. Quando você vai lá para fora, tem uns monstros que são Os aeroportos vão ficar maiores agora, cidades. Né? Teve muita licitação de aeroporto agora e tem muito aeroporto sendo reformado ou feito e a tendência é a gente ter aeroportos maiores. Mas você tem que se organizar e é o famoso bate-papo. E dá pra aproveitar quando vocês viajam, assim... para a profissão, além da história do compromisso, palestra, visitar cliente, mas dá para dar um pulinho num restaurante legal, conhecer um ingrediente diferente? Cara, eu acho que, assim, cada viagem é uma, né? Eu acho que às vezes você tá também num ritmo muito pesado. Eu tenho momentos que eu quero fazer o que eu tenho que fazer e dormir no hotel, descansar. Porque no dia seguinte começa tudo de novo. Eu não tenho essa coisa de a cada lugar que eu paro eu tenho que fazer 412 programas. Eu até... Programas não de TV, né? Mas programas. Mas eu tento me organizar para balancear isso. Mas acontece muito, como eu sou chefe, acontece muito ter muita gente convidando para ir comer. Então, às vezes, você tá de dieta, né? Você não dá para comer 5 vezes por semana, jantando. Não, pera, você faz dieta? Eu faço muita dieta. Meu pai. Muita dieta. Casado com uma sommelier, dono de 2, 3 restaurantes. Mas a gente não fica comendo e bebendo vinho todo dia em casa, não. Mas já é uma fantasia. Assim, acho que o estômago não ia aguentar, a mente não ia aguentar, o bolso não ia aguentar, ia ser impossível manter. Mas com certeza a salada e o omelete não vai ser igual aquele ovo frito mequetrefe que minha mãe fazia pra mim, gente. A comida da minha casa bichinha... é muito gostosa. Quebrar os 3 ovos ali, jogar o requeijão manda que muito tiver mal na cozinha, coitada. Eu mando melhor que ela. Picar cebola com óculos de natação. De natação, misturar tudo ali. Não. Não deve ser chato ser vizinho do Felipe, de repente falar, pessoal, se sobrar alguma coisa, eu tô aqui, não esquece de mim. Quando eu tenho um grande amigão meu, que a gente morou no mesmo prédio, há muitos anos atrás, né? Eu era solteiro, ele era solteiro também. Então, volta e meia, eu tocava o interfone da casa dele e falei, Guilherme, eu preparei um negócio aqui, tá com excesso, você quer um pouco? Mas se eu não fosse sua amiga no prédio, eu ia te odiar, porque eu ia ficar sentindo o cheiro da comida ali na hora do almoço.
e ia te odiar pra sempre, se você não fosse meu amigo, né? Tem que ser amigo dele. Esse cara, assim, acho que de repente tinha mulheres apaixonadas por Felipe Bronze que ficaram putos quando ele casou, mas esse cara talvez tenha ficado mais puto ainda, porque atrapalhou Né? todo o esquema de Todo alimentação do cara. Mas ele casou com uma amiga minha de infância, que aliás apresenta Tá em o casa. RJ, a Mariana Gross. Sim. E aí a gente continua se frequentando, todo mundo cozinha, só aumentou, só Então tem que botar água no feijão. Ele ainda aproveita. Tá todo mundo em casa, então. Cara, você falou uma coisa sobre o processo criativo e sobre essa questão também de conseguir manter a qualidade, o padrão dos restaurantes. E isso, engraçado, se assemelha muito com a profissão do ator. Pro ator que faz teatro e que entra em temporada, é muito difícil você manter a qualidade do espetáculo igual todas as sessões, né? Às vezes a gente faz 7, 8 sessões semanais. Então, a mesma coisa... Me identifiquei quando você falou de manter o padrão e a qualidade dos pratos e manter isso nos restaurantes também. Faz parte do processo criativo também o ensaio, a repetição para chegar naquele lugar. É parecido. A gente se o que conversa. mais me impressionou, eu assisti uma peça do Fábio Porchat 2 vezes e a peça era idêntica, a mesma energia, a mesma coisa. Eu falei, cara, como alguém consegue fazer? Porque a sensação é de que aquilo era 100% improvisado. Que eu acho que é o que é maravilhoso da peça. Sim. E ele fazia idêntico, com a mesma energia e tudo. Eu vi assim numa janela de 2 semanas, eu fui 2 vezes na peça e fiquei impressionado com isso. Falei, nossa, eu achando difícil reproduzir um negócio lá, isso é difícil. Mas essa é a beleza da história também, porque se ele for fazer, de repente, 2 vezes o mesmo prato, a mesma salada de tomate O mesmo pepino, frito. ele vai olhar pro seu prato e falar, meu, como que o Felipe consegue fazer o negócio com o polvo no mesmo ponto, que não fica borrachudo, que faz desse jeito? Eu não consigo fazer a peça parecendo Os que processos que a gente usa nos restaurantes, que são mais... são bem tecnológicos, assim, melhorou muito. A gente faz cozimento a vácuo, que a gente vai no decimal de temperatura, então é gráfico de tempo versus cozimento. A gente consegue uma padronização boa. Assim. Você está ouvindo Reclame Rio. Na Mix Rio FM e na Sul América Seguros Paradiso FM. É isso aí, estamos de volta aqui com o Reclame Rio. Eu, Karen Novas, Natália Serra. Hoje o Emerson Souza nos deixou pelo caminho na ressaca do fim do Rock in Rio. por você. Pois é, brincadeira esse aí, viu, também. Ele falou que tá no caminho, ficou na estrada e tal. Não tinha avião, vim de ônibus, perdi o primeiro. Eu acho que Tá no after, galera. ele Tá no ali after do Rock in ele Rio. tá na Lapa ali, rachando e dando risada na nossa cara aqui. Mas a gente tá muito melhor acompanhado do que com o Emerson Souza. A gente tá com o chefe Felipe Bronze e com Eduardo Salvador, diretor de publicidade da Globosat, bater um papo sobre o universo criativo. Mas chegou a hora dela dar a dica cultural de para você que está aí no Rio de Janeiro, saber o que procurar numa noite fria como essa. Chega a hora do Olha Só. Olha só. Olha só. Olha só. Nath Serra, o que nós vamos olhar com mais carinho na noite ou no dia carioca? Cara, Rio de Janeiro tá cheio de oportunidade cultural pra gente se nutrir. Além do restaurante, né? De também um pouco de cultura. Você já tá pegando nossa mania de fazer trocadilhos infames. Mas trocadilhos infames. Estamos aqui. acabando com a sua carreira. É que eu tô chegando agora aqui, mas vocês não entenderam aí. Daqui o negócio aqui é mais embaixo. Então, vamos lá. Gente, no Teatro Carlos Gomes, Macunaíma, eles estenderam a temporada até o dia 10 de novembro. A direção é da incrível Bia Lessa, com a companhia dos Corações Partidos, de quarta a sexta às 19 e sábado e domingo às 18. Além do Macunaíma, tá rolando também uma oficina ministrada pelo Caio Booker. Chama O Artista Gestor. Ele apresenta o universo da produção cultural e do empreendedorismo para artistas que queiram idealizar projetos e produtores profissionais da área artística também, que desejem entender e se aprofundar em produção, nos dias 9, 16, 23 e 30 de outubro, quartas, de 19 às 21 horas, no Espaço Conecta, em Ipanema. Informações e inscrições, oartistagestor@gmail.com. oartistagestor@gmail. Muito bom, muito bom. Então, se você quiser se tornar um artista ou simplesmente curtir uma boa peça, Macunaíma e o Artista Gestor. Rio de Janeiro ainda tem muita coisa muito interessante culturalmente, é um celeiro incrível. Tanto é que grandes artistas ainda moram por lá, apesar de o centro comercial ser em São Paulo.
o centro boêmio e artístico ainda é o Rio de Janeiro. Talvez pela inspiração também, né? Eu ia dizer isso. Quando você Cidade vai pra... Eu de São Paulo, morando em São Paulo, fui pro Rock in Rio, assim, você pega o táxi pra voltar pro aeroporto e passa ali perto do Pão de Açúcar, perto do Morro dos Dois Irmãos, qualquer coisa ali, você Praia olha do e fala, Flamengo, cara, espetacular, né? eu tô dentro de uma novela da Globo mesmo, cara. Já ouve o Manuel Carlos, né? Você viu? Só que os pombinhos andando, um negócio assim, você já se sente tudo, aonde? tudo, Helena, tudo né, é cara? música. Sentiu Helena? Quase isso, Fala cara, a verdade. Quase isso. Eu quase liguei, alô, Glória Pérez, me chama pra próxima. A gente tava falando muito aqui com o Felipe Bronze e com o Eduardo Salvador sobre a questão regional, das viagens, etc. Eu queria que vocês falassem um pouco. O Felipe trabalhando com cozinha brasileira, ingredientes de todos os lugares. O Eduardo obrigatoriamente indo para várias cidades, cuidando do mercado de comunicação e falando com agências, com anunciantes muito regionais. Quais são é muito diferente, assim, quando você vai vender uma coisa em Fortaleza, o Eduardo, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, e pro Felipe também, vai num restaurante em duas capitais tão distantes, norte, sul, leste, oeste, tem diferenças tão grandes assim, ou existe uma brasilidade que conecte toda essa história? Cara, com certeza existe uma diferença tremenda, né? Você pegar um gaúcho e você pegar um cara de Recife, são... Moram em outros países, diferentes países. Diferentes, né? Você vai para Curitiba, você vai fazer negócio em Brasília, a gente tem agora um evento que vai acontecer em Goiânia, que é outro... É muito diferente, né? Obviamente você percebe uma certa similaridade em relação a... Você ainda tem alguns negócios regionais, né? Algumas empresas que nasceram na região, que cresceram, que se desenvolveram. Tem muita coisa ainda que o país não conhece, né? Porque a gente fica muito nesse eixo Rio-São Paulo. E você tem empresas enormes, né? No Salvador, Ceará, que você acaba conhecendo e você... Eu ainda tenho muito negócio com o dono da empresa. Sim. O que dificilmente acontece no eixo Rio-São Paulo. Sim. Porque eu acabo me relacionando muito corporações, com o executivo, né? Então ele é um executivo, seja da Ambev ou do McDonald's, mas ele não é o seu McDonald's, né? Exato. A gente... o seu McDonald's nem tem, né? A gente fez recentemente um Copa América com um cliente de Recife, Baterias Moura. É uma empresa de lá, tem um dono, você ainda tem esse tipo de relação, né? E com uma capilaridade nacional gigantesca. Exatamente. E isso isso sempre foi um prazer meu, de quando você olha o impacto que você consegue dar no negócio dele. Porque, de fato, é o bolso dele. O investimento que ele está fazendo é como se eu fosse vender algo para o próprio Felipe, né? Eu sei que é ele que está investindo, né, que é o restaurante dele. É diferente quando você está falando com um executivo, né? Óbvio que ele tem objetivos de marketing parecido, né? Sim. Ele quer crescer market share, quer crescer mercado e tal. Mas é diferente você vender um tomate pro Felipe e vender Totalmente. um tomate pro cara que compra para um setor supermercadista. Exatamente. Mas assim, olhando, existem diferenças tremendas. O que a gente percebe é isso. Eu ainda tenho contatos e alguns clientes que é o dono, né? Que você senta e você vê o impacto que a publicidade e a gente consegue ter no negócio dele, né? E você, Felipe? O Brasil é um país continental, né? Assim, é impossível falar em uma cozinha brasileira. Você vai dizer multicultural, né? Multicultural. Você vai dizer que o prato oficial do brasileiro é a moqueca para um gaúcho? Não, jamais. Vai dizer às vezes nunca comeu uma moqueca. Vai dizer que a feijoada é o prato nacional lá no Acre. Não é. Assim, tem essas... Cada lugar tem a sua regionalidade bem marcada. O açaí é comido no Rio e em Belém de forma completamente diferente. Né? Radical. Em Belém o pessoal de Belém se assusta com peixe como... frito. Sim. É salgado, o açaí de lá é salgado. Servido com peixe frito. No Sudeste. O Rio é Guaraná e batido com eu cheguei aqui em São Paulo... Né? Açúcar e um pouquinho de pó de Guaraná. Eu cheguei aqui em São Paulo, fui comer minha pizza, pedi um ketchup, quase fui... Pelo amor de Deus, né? Chutada pra fora do restaurante. Eu, como paulistano da Moca, tenho que aprender muito do Rio de Janeiro pra estar aqui comandando o Reclame Rio. Mas também não me venha botar ketchup na pizza. Não, em compensação, favor, vocês também comem cachorro quente com purê de batata, gente. Vocês são loucos. Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu prefiro só batata palha por cima. Mistura é essa, Brasil? Já tá resolvido. Mas teve alguma coisa que assustou? Vocês dois são, a maior parte, pelo menos, do tempo no Rio de Janeiro. Tem algum lugar de São Paulo que é muito diferente do Rio de Janeiro? Lugar mais diferente que vocês visitaram, assim, que realmente foi um choque de realidade?
Cara, eu não vou ser tão... Assim, eu não... Não que isso seja negativo também. Não, mas eu tô com dificuldade até de colocar isso como uma coisa tão diferente assim. Eu acho que São Paulo hoje em dia é absurdamente diferente do Rio de Janeiro e ponto. Na hora que você desce você desce em Congonhas e entra num táxi, eu me sinto em outro país. Eu acabei de falar que agora, brincando, eu falei, não, outro país? Eu já tô em outro país. Eu acho São Paulo outro país. É bem diferente. Eu adoro São Paulo. Eu sempre gostei, mas eu acho que nos últimos 3 anos, eu não sei se o Rio deu uma piorada e São Paulo deu uma melhorada e cada um angulou para um lado, mas eu tenho a sensação de estar em outro país, pro bem e pro mal. Eu sou carioca, adoro o Rio, então acho que é que nem família, né? Só a gente pode falar mal. Exatamente, caramba. Fica quieto aí na eu só tenho coisas boas pra falar do Rio. Aliás, nunca tive nenhum perrengue, nenhum problema no Rio de Janeiro. O que eu acho que tem uma diferença no meu negócio, assim, no meu universo de gastronomia, que tem uma diferença muito marcada em São Paulo pro Rio, é que eu acho que é a questão da imigração. A comida em São Paulo é muito melhor do que no Rio de Janeiro. Não é pouco melhor, é muito melhor. E não é porque tem chefes melhores ou cozinhas, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de imigração. Você vai nos restaurantes japoneses, tem bairros japoneses em São Paulo, vai na Liberdade, efetivamente são imigrantes japoneses. A maior colônia de japoneses fora do Japão, no mundo, é em São Paulo. Então a comida japonesa em São Paulo é extraordinária. Então tem a italiana, os libaneses, os coreanos, isso não tem no Rio. Então você vai num restaurante árabe no Rio, em geral, já é aquela versão culinária contemporânea, inspirada. Assim, o bom de tem mais restaurante japonês no Rio do que pizzaria. Cara. Só que esses restaurantes japoneses não fazem comida japonesa. Eles fazem Hot Philadelphia. Mas você acha que, assim, por exemplo, você tá falando que tem mais mais restaurante japonês do que pizzaria. Você acha que também tem a ver um pouco com essa questão... Sei lá, aqui em São Paulo, eu tô sentindo essa diferença. Aqui em São Paulo é mais frio, é outro clima, não tem praia. As pessoas não têm tanto esse culto ao corpo. Então elas comem com menos culpa, eu acredito, aqui em São Paulo. No Rio, a galera come com uma isso é um negócio que me incomoda no Rio de Janeiro, cara. Eu passo na frente da praia, a galera toda puta... Sarada, investe na academia. Eu não sabia onde vocês estão indo na praia. Eu não vejo essa lindeza estampada. Eu acho que em São Paulo, pelo contrário, eu acho até que assim... As pessoas aqui têm uma coisa muito séria com o negócio de saúde, com se arrumar, com estar bem vestido, estética, né? Tá bonito. Eu acho que são diferentes, são belezas diferentes. Uma cidade de praia e uma cidade de frio. Mas eu acho que a cultura da comida, do programa de comer em São Paulo é muito mais forte. E eu acho que tem essa raiz, é uma coisa muito... Sabe, tá dentro das pessoas, de estar na mesa, de provar, de ter uma coisa do lado... experimentando sabores, vivendo famílias. Eu não vejo isso no Rio. Eu acho que no Rio é tudo muito parecido. Os botecos têm o mesmo cardápio. Assim, é claro que um faz uma coisinha melhor que o outro. Sim. Um é bom numa coisa, o outro é bom no outro, mas tem São Paulo você vai, assim, italiano. Você vai pela experiência, não existe comida italiana. Existem algumas comidas italianas. Tem de Veneza, de Roma, do norte da Itália, do sul da Itália. Aqui em São Paulo isso é marcado. Pizzaria em São Paulo, gente, eu te cito 5 que tem massas diferentes, maneiras diferentes de assar a pizza e tudo. No Rio é um pouco mais generalista. Uniforme. Acho mais generalista. Mais roots. Eu tô lembrando só de uma experiência que eu acho que essa vale... Que é no restaurante do... Que é o chefe que também tá no GNT, em Belém. O Thiago Castanho. Que experiência. O restaurante maravilhoso. Remanso do Bosque. Remanso do Bosque. E sensacional, uma coisa completamente diferente, típica da região, mas com influência. Acho que esse é quem for a Belém, eu acho que eu recomendo. Total. Eu recomendo super também. Eu vou fazer um paralelo dessa história da diversidade, por exemplo, em prol da culinária em São Paulo, que é um exemplo que isso tem uma coisa bem interessante no mercado de publicidade. Eu quero ouvir a opinião do Eduardo Salvador. Antes, só mandar um abraço pro Sérgio Domingos, que mandou aqui, boa noite, galera, tô assistindo em Lidianópolis, no Paraná. Então a gente tá fazendo o programa em São Paulo pro mercado do Rio de Janeiro, a galera do Paraná ouvindo. Isso é o futuro um pouquinho da mídia também, né? Um abraço pro Paraná aqui, né? Que é um programa de rádio, que tá em 2 rádios ao mesmo tempo, Mix Rio FM, Sul América Paradiso, pro Rio de Janeiro, mas pro mundo inteiro pela internet, pelo Facebook das 2 rádios também. A galera de São Paulo, a galera do Rio, a galera de todos os estados do Brasil acompanhando. É um prazer enorme, a gente faz esse programa pra vocês. Eduardo, no mercado de publicidade, a gente tem cada vez mais essa discussão
que também, graças a Deus, já passou da parte de vamos só fazer pra ajudar e etc, que é ter equipes diversas, né? Trazer cada vez mais mulheres, cada vez mais negros, pessoas de culturas diferentes. A galera já entendeu que além de ser o mínimo inclusivo pela necessidade de sermos mais humanos, isso traz resultado mesmo de negócio, né? Ter gente diferente que pensa diferente, traz ideias diferentes e mais... Acho que essa parte eu acho que a gente já passou, e o que a gente fala muito, que é a história do você... uma coisa é você convidar para festa, outra é você chamar para dançar, né? Então uma coisa é você, não, vou fazer um processo inclusivo, mas chamar para dançar é outra coisa. Eu acho que isso aqui é o passo além do que está faltando, porque tem muito essa onda de ter o máximo possível de diversidade, mas como é que de fato aquilo é vivido pelas pessoas. Né? Que aí é o que a gente faz a analogia do eu chamo para festa, mas eu não chamo para dançar. E isso é muito pior, né? Então, mas acho que é um processo. Sim. E eu acho que não tem outra forma outro caminho de trabalhar. Mas é algo que tem que ser tratado, e no caso a Globosat vem tratando isso de forma bem... Já há mais de 4, 5 anos a gente procurando, e os canais e as marcas são reflexo disso, né? E traz esse olhar na decisão, que você às vezes está olhando por um viés e você tem outra pessoa na sala que tem um pensamento completamente distinto do seu, e você, putz, olha o equívoco que eu poderia cometer com esse programa, que eu não estou levando em conta, né, um outro ponto de vista. Mas eu acho que tem esse ponto tá faltando ainda chamar para dançar. E uma empresa que produz conteúdo nacionalmente para 200 milhões de pessoas, e hoje a gente, de novo, falando de uma pessoa não é uma coisa só, antigamente a gente criava os estereótipos, né? Então vamos fazer um programa para o público gay, vamos fazer um programa para o público feminino. GNT, teoricamente, é um canal para o público feminino, mas que tem vários programas que me interessam totalmente ali no meio e interessam várias pessoas. E você tem hoje o gay que luta artes marciais, o hétero que gosta de moda, não existe mais uma diferença. Que faz crochê. E se você não trouxer essa galera pra dentro do seu canal, pra dentro da sua empresa, pra criar também, se identificar com essa história, você não consegue. É óbvio que você tem cada canal com, né, um certo posicionamento, né? Você tem um Sport TV, você tem um GNT, você tem um Multishow, você tem ali uma linha mestra de cada um, mas rotular as pessoas já de largada, eu acho que é um equívoco. Você tá errado de alguma forma. Exatamente, principalmente para quem trabalha com comunicação, e eu não consigo ver isso acontecer e ser uma alternativa que traga bons resultados. De fato, é uma mudança e que, com o tempo, vai ficar muito claro de quem está fazendo isso de forma verdadeira ou quem está fazendo isso de forma... Não, porque eu preciso fazer, né? Aquela história de eu preciso cumprir aqui essa cota. Sim. Não, mas... Isso... pela obrigação, não pela verdade. Exatamente. Assim como a gente falou da história do Merchan, né? Então eu estou fazendo aqui porque é verdadeiro. E acho que isso é uma coisa que está cada vez mais difícil de você esconder o que é verdade na sua vida. E isso é que traz resultado, é o que eu falo do áudio e vídeo, né? Quer dizer, às vezes eu falo assim, não, o áudio não está casando com o vídeo, né? Você está falando uma coisa... Mas eu tô vendo outra coisa. Você tá fazendo diferente. Totalmente. Né? Então... Felipe, a gastronomia é totalmente inclusiva nesse sentido, né? É um agregador, né? Você trazer pessoas para comer junto, à mesa, tudo isso tem um poder gigantesco. Você hoje usa a gastronomia de alguma forma nesse sentido, de ser mais inclusivo? Para quem você cozinha hoje? Bom, o Ferran Adrià, né? Que é provavelmente um dos maiores, sei lá, se não for o maior chefe de todos os tempos. Ele tem uma frase maravilhosa que o Alex Atala repete bastante, que eu acho maravilhosa, que é a gastronomia é a mãe das redes sociais, né? A primeira rede social é a gastronomia. Todo mundo já desde os primórdios sentava em volta do fogo até, né? Sim. Para comer, e as coisas foram caminhando com o tempo, isso mesmo, e até hoje é isso. O nosso processo de trabalho nos restaurantes não... Ele já é naturalmente diferente disso, porque ao longo dos anos, como eu estava falando aqui antes, no começo da minha carreira, eu acho que a maneira de pensar não era colaborativa, logo ela não é inclusiva. E hoje em dia, a gente sempre trabalhou assim, eu sempre trabalhei, eu sempre tive isso na minha cozinha. E hoje a gente está chegando num ponto que para mim é até difícil dizer isso, porque a partir do momento que eu começo a pensar assim, eu já me sinto segregando. Sim. Eu não tenho isso, eu não consigo olhar para alguém e falar assim, tem mais mulheres na minha cozinha, eu nunca vi isso, eu tenho gente boa na minha cozinha, eu nunca fiz essa alusão. A gente já teve momentos
no restaurante, eu tinha um chefe de confeitaria maravilhoso que trabalhou com a gente no Ouro bastante tempo. O Henrique, que fez The Taste, um programa provavelmente dos que eu mais gosto do GNT, de fazer, né? Por incrível que pareça, o que eu mais gosto ainda do que o Perto do Fogo. E ele participou de uma edição até, ele trabalhou com a gente há muito tempo. Ele falou: nossa, o Ouro é um restaurante LGBT que a gente tinha. Eu nunca tinha me tocado que a gente tinha tanto gay trabalhando no restaurante. Isso nunca foi uma questão, eu nunca olhei dessa forma. Provavelmente tinha gente talentosíssima trabalhando, como nunca fiz essa conta. Eu acho que a gastronomia é muito generosa, muito naturalmente, ela é inclusiva, a gente quer estar junto das pessoas, fazer o bem das pessoas e ver as pessoas felizes. Se essas pessoas são homens, mulheres, hétero, gay, azul, laranja, pelo amor de Deus, 18, no momento que eu começar a olhar pra isso, eu acho que eu perdi o tesão na vida, assim. Isso verdade. Você tá falando em relação à sua equipe. Em relação ao seu público, assim, hoje em dia a gente tem várias pessoas que estão defendendo causas vegetarianas, veganas, pessoas alérgicas. Como que você pensa e como que você, dentro do seu processo criativo, você inclui essas pessoas, e isso passa pela cabeça de vocês dentro desse processo criativo? Como que é? Eu acho que a gente tá vivendo... acho que o mundo tá caminhando para momentos que são naturalmente antagônicos o tempo inteiro, né? A gente tá falando aqui sobre o tempo inteiro sobre ser inclusivo, e a gente tá vivendo um momento que tudo é nicho. Que é exatamente o contrário de ser inclusivo. Então a gente tá toda hora ali se equilibrando numa linha fina. Então o que eu comecei a fazer, pra ser bem honesto, é ter verdade no meu trabalho. Então assim, no Ouro, dá um exemplo, né? A gente tem menu degustação no Ouro. A gente hoje, o espectro de dietas, de quando eu comecei minha carreira para hoje, mudou radicalmente. Antigamente era comer carne ou não comer carne vermelha, né? Hoje em dia tem intolerância a glúten, lactose, tudo. E tem muita gente que não tem intolerância, mas segue uma dieta e no final... Escolheu não estilo comer de vida, né? Escolheu não comer alguma coisa e no final do jantar come muito brigadeiro. Porque gosta. Que eu acho maravilhoso. O que eu acho é o seguinte, a gente tem uma cozinha no Ouro, que é uma cozinha pensada, elaborada, sofisticada. Não é um restaurante para dietas restritas. A gente segue, a gente faz. Nós temos menus vegetarianos e tudo, mas assim, não é uma coisa que eu fico... a nossa proposta não é poder receber 100% das pessoas do mundo. Já aconteceu de uma nutricionista muito famosa jantar no Ouro e dizer pro maître nosso, de verdade, isso não é piada, isso é sério. Falou, eu não como glúten, lactose, açúcar, não como carne vermelha, não como crustáceos, e frituras também. O que eu posso pedir? Aí o garçom veio me perguntar, eu falei, pede um Uber. Pelo amor de Deus, pede um Uber. E vai pra outro restaurante. Pede um Uber. Pede um táxi, pelo amor de Deus, sei lá. Tudo, ela eu fui na mesa, eu falei, olha, eu não sei nem o que te falar. Olha, tem esse alface lavadinho aqui, ó. Fica à vontade. Não, mas assim, é claro que eu me preocupo. Só que eu acho que a gente tá no universo. Agora, vou te dar o contraponto. Acho que a beleza do que a gente vive hoje é que a gente tem... Imagina, olha a quantidade de restaurantes veganos que existem em São Paulo. Tem um sushi vegano maravilhoso que eu descobri outro dia. Então, assim, a parte linda é que essas pessoas não precisam mais sofrer. Se cada um tem a sua preferência, tem uma coisa... comprar mesmo pra fazer em casa. Tem muita coisa que antigamente era impossível. Uma pessoa que era intolerante à lactose, por exemplo, e que gostasse de leite, não existia. Hoje tem leite de amêndoa, tem leite não consigo comer um chocolate. É o seguinte, a gente tem a preocupação de deixar todo mundo muito feliz e tudo dentro da nossa verdade. Mesmo. Se a partir do momento que a gente tá fazendo alguma coisa que a gente já não considera boa cozinha, só pra poder receber mais gente... eu já acho que a gente já não está mais sendo tolerante, acho que a gente está sendo permissivo, a gente está se violentando para poder acolher. Aí vira o caso daquele influencer que faz de tudo. Perde a essência. Eu vou dar um depoimento aqui foi uma noite no Felipe, no Ouro, espetacular, junto com o Jackson e meu irmão, e a filha do meu irmão pediu ela não come carne e tal, e passou uma noite fantástica lá. Realmente tirar o chapéu. Boa. Não, será um ponto a ser visitado em breve. Dá pra reservar assim? É muito difícil, Felipe?
Tem um pouquinho de paciência, reserva com um pouquinho de uma semaninha de antecedência, duas. Vou pedir pro Emerson Souza, que fingiu que tá vindo pra cá, ainda tá lá, de repente dar uma passada lá e já botar nosso nome por umas semanas. Na lista. Infelizmente estamos acabando, o tempo estourando aqui, a gente tem que devolver no horário, porque estamos tanto na Mix Rio FM quanto na Sul América Paradiso. Tem programações diferentes, a gente não vai deixar uma pessoa irritada, a gente pode deixar 2 pessoas irritadas no mínimo. Então, queria agradecer muito o Eduardo Salvador, diretor de publicidade da Globosat, por estar esse papo com a gente. Foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Adorei conhecer pessoalmente aqui o Felipe. Errei o nome dele algumas vezes à noite. Me confundiu com um cara mais bonito, mais alto. Se quiser me chamar de Rodrigo, o Elber também fica à vontade, viu, Eduardo? Não tem problema nenhum. Mas agradecer aqui o espaço, estamos à disposição aqui do pessoal do Reclame, parceiro de anos. Um prazer enorme. Aliás, quem quiser acompanhar um pouquinho da Conexão Globosat na quinta-feira e não estiver lá, siga especialmente o Instagram do programa Reclame, depois lá no Multishow. A gente vai mostrar os bastidores e mostrando as coisas mais interessantes que acontecem por lá. Olha, é um festão, vale a pena acompanhar, só digo isso. Felipe Bronze, chefe, apresentador, galã, um prazer enorme ter você por aqui. Eu gostei mesmo do galã, né? O resto... Se você tem uma marca de shampoo e quer anunciar, Eduardo@Salvador para entrar em contato com o Felipe Bronze. O negócio é o shampoo. Muito bem, prazer. Obrigado, gente, prazer, me diverti, super, brigadíssimo. Natália Serra, você fez o trabalho por 2 hoje e deixou o Emerson Souza no chinelo, muito obrigado. Beijo, meus amores, obrigada, viu? Emerson, volta logo, eu tô com saudade, apesar de eu ter adorado ficar com essa arquibancada aqui toda pra mim. Sozinha, né? Sozinha, divando no meu batom vermelho, eu tô com saudade, amigo, volta. Não fala assim que ele acredita. Queria agradecer muito a Lab 3 TV, o Marcinho Bertoloni, o Pedro Viana, a galera que faz as transmissões ao vivo, então se você perdeu esse programa, tá ouvindo no rádio, quer ver o batom vermelho de Natália Serra, facebook.com/MixRioFM ou Sul América Paradiso, graças à transmissão da Lab 3 TV, tá tudo lá disponível, inclusive os outros programas. Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Allen Lins, toda a equipe que faz isso acontecer, a galera da Sul América Paradiso, da Mix Rio FM, a galera da Mix de São Paulo que nos ajuda na produção também, Grande Fumaça aqui do lado. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui, até segunda-feira que vem às 9h30 da noite, tchau, um abraço.